Vamos lá. Vamos aguardar aqui para ver se está tudo certo. Acredito que sim. É isso mesmo. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aí como de costume, já há tantos anos, domingo, 21 horas, para esse nosso encontro aqui, esse nosso giro de notícias com um olhar crítico sobre as coisas que estão acontecendo e que é importante que a gente discuta. Eu aproveito esse início aqui para dizer para todo mundo deixar seu like, comentar alguma coisa aqui embaixo, compartilhar o link da nossa live nas suas redes sociais. Isso é muito importante para aumentar o alcance aqui do nosso papo, trazer mais pessoas para acompanhar aqui com a gente a discussão. Aproveito esse início também para pedir para todo mundo que já está aqui, além de deixar o like, também dar uma conferida aqui no comentário fixado, porque afinal de contas lá vocês podem encontrar todas as formas de estar colaborando com a manutenção do canal. Dizendo isso, eu também aproveito para agradecer a todas as pessoas que colaboram e que fazem o canal acontecer. Sem essas pessoas, eu não poderia continuar aqui fazendo esse trabalho. Uma outra forma de me ajudar também a me manter aqui é adquirindo a canequinha aqui do canal. Tá ali também no link. Se por um acaso tiver expirado lá o link do Mercado Livre, é só ir nos produtos do mesmo vendedor que você vai encontrar. E para encerrar aqui a parte do Merchan, importante também, meu curso em parceria com o Classe Esquerda, Classe, Estado e Moeda, Fundamentos da Estrutura de Dominação, tá rolando, tá super massa, mais de 200 pessoas já fizeram o curso, faça também, tá aqui na lista que fica no comentário fixado o link para você fazer a inscrição. Bem, gente, essa semana tá rolando um pouquinho diferente aqui a nossa live, é aquele período de férias do canal, então são poucos dias que eu vou tentar me oxigenar, ficar um pouquinho isolado e, vamos dizer assim, estudando, também curtindo a minha família, aproveitando, porque afinal de contas, sem isso a gente acaba pirando e não consegue também fazer as melhores análises aqui, se a gente fica muito envolvido, ainda mais quando a gente está numa situação como essa que a gente está vendo no Brasil, de total descontrole, desespero, de caos, que também é um dos assuntos que nós vamos falar hoje aqui, por exemplo, o caos que rolou e está rolando ainda lá em Manaus. Então, se você não deixou seu like, deixe seu like, porque agora nós vamos começar com o primeiro assunto da nossa live gravada de hoje. O pessoal reclamando ali nos comentários. Gente, é uma estreia. Normalmente eu faço ao vivo nos domingos e gravado nas quartas-feiras. E os meus vídeos que são colocados como estreia são os lançamentos. Os recortes da live eu não coloco neste formato, que é o formato que aparece o chat aqui, que vocês podem dialogar, pode deixar inclusive um superchat para ajudar o canal. Mas vamos lá. O primeiro assunto que eu quero abordar hoje, para a gente começar aqui o nosso papo, é a politicagem do Dória envolvendo a Coronavac. Politicagem péssima. Primeiro porque a vacina não é do Dória. Vamos parar de falar em vacina do Dória. A vacina é do Butantan, em parceria com o laboratório chinês. Então, não é a vacina do Dória. O Dória está fazendo uma politicagem péssima que atrapalha no sentido de convencer a população a respeito da necessidade de se vacinar, o que é evidentemente urgente. Então, ele anunciou a eficácia da vacina lá com 78%. A partir do seu anúncio, foi replicado, etc. Eu também falei nesse número aqui no canal, mas o número corrigido, pelo que eu pude entender, e não é interessante nem fazer esse tipo de discussão, porque é uma discussão técnica. O público leigo apenas tem que entender que a vacina é aprovada pelos órgãos técnicos e que deve ser tomada. Mas, pelo que eu consegui entender, a eficácia é de 50,38%, o que é muito bom. Eu mesmo disse que uma vacina com 58% já seria suficiente para acabar com a pandemia. Por que é muito bom? Porque essa vacina, ela tem para o Brasil muitas vantagens, no sentido de ser produzida aqui. Então, ela tem uma capacidade de ser produzida em larga escala, a um custo que o Brasil pode arcar.
estados e municípios podem arcar, principalmente a União, evidentemente, mas é para nós a vacina mais viável. E o que isso significa, esse 50,38% de eficácia? Significa que a metade das pessoas que foram vacinadas e foram expostas ao vírus não pegaram. E outro, esse índice ainda é achatado, porque as amostras aqui no Brasil foram realizadas com profissionais da saúde expostos a altas cargas do vírus. E mesmo assim, metade não pegou. E o que é interessante, dos que pegaram, 78% não apresentou sintoma algum. E destes, os que apresentaram apenas sintomas leves. Nenhum necessitou de internação e muito menos veio a óbito. Então o importante é a vacina funciona, é segura e imunizando a população em uma estratégia coletiva, ela acaba com a pandemia. E é isso que interessa. E aí o Dória, em vez de fazer politicagem barata, ele tinha que estar, no mínimo, não atrapalhando, porque nós já temos Bolsonaro atrapalhando, mentindo sobre a vacinação, mentindo sobre a pandemia. E se nós precisamos de uma estratégia coletiva, a primeira coisa é conscientizar a população da necessidade da vacinação. E aí quando o Dória dá essa margem para o bolsonarismo falar que é mentira do Dória, questionar a eficácia da vacina, prejudica essa estratégia coletiva, que tem que ser a estratégia da vacinação. Então o recado é esse. Temos uma vacina que nós podemos nos orgulhar, trabalho de brasileiros, do Instituto Butantan, é segura, é a forma como nós conseguimos desenvolver, ela pode ser produzida em escala, tem um custo mais atraente para nós e, principalmente, tem potencial para acabar com a pandemia. E é isso que nós temos que falar a exaustão, porque não adianta você tomarmos a vacina se essa estratégia não for uma estratégia coletiva. Da mesma maneira que a gente também tem que entender que o início da vacinação também não significa o fim da pandemia. Beleza? Mas vamos seguir que tem bastante coisa ainda interessante para a gente discutir aqui com esse olhar crítico. Outra questão, gente. Essa semana, mais uma vez, se estranham Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, agora a respeito da decisão do presidente do Banco do Brasil de fechar cerca de 200 agências que levariam ou levarão, ainda há um impasse, a demissão de cerca de 5 mil funcionários do banco. Isso teria feito com que Bolsonaro tivesse se manifestado e obrigado Paulo Guedes a intervir, uma vez que essa estratégia de diminuição da abrangência do BB está dentro da estratégia conhecida que é de sucatear para vender. E a privatização do Banco do Brasil e da Caixa são objetivos do Paulo Guedes. Do Bolsonaro também, porém a pressão agora política sobre o Bolsonaro é maior. Nós estamos no meio do auge do desemprego, no meio de uma pandemia, auxílio emergencial sendo extinto, e você ainda colocar mais 5 mil funcionários no olho da rua, certamente politicamente não era algo que o Bolsonaro estivesse a fim de lidar. Mas essa crise diz muita coisa. Primeiro, que Paulo Guedes não é fiador deste governo coisíssima nenhuma. E o próprio Bolsonaro já percebeu. Aliás, Bolsonaro vem percebendo bastante coisa. Vamos falar disso hoje ainda. Por que Paulo Guedes não é esse fiador que sempre se falou do governo? Primeiro, porque ele é incompetente mesmo para os olhos dos liberais. Paulo Guedes está neste governo para realizar aceleradamente o desmonte do setor público. Entretanto, ele não vem conseguindo entregar nada, nenhuma privatização de grande porte. Quando ele tenta fazer alguma coisa, como agora no caso de sucatear mais o Banco do Brasil para poder vender, ele ainda não consegue. Rodrigo Maia, por exemplo, é bastante mais efetivo no desmonte do Estado do que Paulo Guedes. Então, o mercado já entendeu que Paulo Guedes é apenas um doido incompetente. Mesmo
para os padrões liberais que apenas buscam um ministro da Economia que saiba como desmontar o Estado brasileiro. Então, o que eu quero dizer com isso, minha gente? Que é possível, eu diria que até provável, que Paulo Guedes não termine o mandato junto com Bolsonaro. Ele deve sim sair. Deve cair. Porque ele não é mais necessário nem para o Bolsonaro, tá atrapalhando, e nem para o mercado que não precisa dele, talvez até possa indicar um nome mais efetivo no sentido de desmontar o Estado. E por fim, privatizar um banco altissimamente lucrativo como o Banco do Brasil, para quê? Qual a razão de haver uma privatização de um banco altamente lucrativo como o Banco do Brasil? Não há razão nenhuma. Isso apenas denota o caráter liberal dessa política, porque é exatamente assim que os liberais operam: usar o público para garantir o lucro privado. É disso que se trata, um processo de privatização desse tipo. Porque não há razão econômica alguma, ao contrário, o Brasil só perde quando desmonta um setor estratégico como esse, onde ele ainda tem poder. Outro assunto: o salário mínimo tem o menor poder de compra dos últimos 15 anos. Você certamente ouviu essa notícia. O que eu quero chamar a atenção hoje aqui é o seguinte: você já ouviu falar em arroxo salarial? Sabe o que foi o arroxo salarial? Pois bem, o arroxo salarial foi a política salarial para a classe trabalhadora da ditadura civil-militar brasileira. Qual é a jogada? O que eles tentaram com isso? Era uma forma de buscar segurar a inflação, estabelecendo uma âncora monetária sobre os salários. Como assim? A economia era indexada, as coisas eram reajustadas, porém a indexação do salário era uma subindexação. Então o salário subia, mas subia menos que as outras coisas, e o poder de compra da classe trabalhadora era gradativamente reduzido. Basicamente é o que está acontecendo. O salário mínimo está congelado, as coisas estão subindo, a inflação de alimentos disparando e o poder de compra do trabalhador cada vez menor. Isso, evidentemente, não tem efeito nenhum sobre o controle da inflação, a não ser no sentido de continuar achatando a renda e deprimindo ainda mais a demanda, o que de alguma forma ajuda a segurar a inflação, mas não resolve o problema, ainda mais quando a pressão é externa. Porém, isso reconfigura a sociedade, e é disso que se trata, porque reduz o poder político da classe trabalhadora. Porque, veja, você tem um alto índice de desemprego, você tem um processo de flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, uma precarização do trabalho. Tudo isso colabora para o aumento da desigualdade, para o fim da classe média emergente. E, portanto, isso acaba conquistando êxito no objetivo de reduzir o custo do trabalho, que é a única coisa que está sendo feita para salvar aquela parte pobre do mercado brasileiro, porque a parte rica está voltada para o estrangeiro e não está nem aí para o mercado interno. Então, o objetivo é trabalhadores de baixo nível de especialização, que não tenham direitos e que não ganhem quase nada, para atender à demanda da nossa classe dominante, que tem esta condição em função do rentismo ou dos seus negócios com o estrangeiro. Então, é mais uma coisa para nós prestarmos atenção. Não podemos deixar de perceber que este arroxo salarial que está sendo mais uma vez colocado no Brasil tem esta função política, de reorganizar a nossa sociedade e manter-nos nesta condição de subserviência e de empobrecimento que nós estamos passando. Tudo isso a gente sabe ligado ao objetivo maior de manter o Brasil na sua posição na divisão internacional do trabalho, posição de nação economicamente dependente. Beleza? Bom, o que mais que a gente pode falar? Tem bastante coisa ainda interessante hoje.
tem uma campanha importante que nós precisamos falar, porque talvez seja possível ainda a gente fazer alguma coisa, que é a campanha do Adia Enem. Fazer alguma coisa em que sentido? No sentido de tentar remediar a tragédia anunciada com a realização do Enem. O Enem, marcado agora para esses dias, do 17 ao 24 de janeiro. E o que está acontecendo em relação ao Enem é muito preocupante porque mostra a paralisia das ditas instituições republicanas. Como que pode este exame estar sendo realizado em meio ao maior pico da pandemia? Porque não é uma segunda onda, é o maior pico da pandemia. O presidente do INPE conseguiu ir para mídia e dizer, ora, se é tranquilo ir a restaurante, a gente pode realizar o Enem. Só um pouquinho, cara pálida. Não é tranquilo coisíssima nenhuma ir a restaurante. Quem é que disse que é tranquilo? Como eu também já falei aqui, houve uma sincronização que potencializou o efeito de alastramento da pandemia. Essa sincronização começou com as eleições, se potencializou com as festas de final de ano e agora vai ser ainda mais agravada com o Enem. Aqui na minha cidade, 44 alunos por sala é a exigência. Numa sala de aula onde normalmente tem 25 carteiras. Você tem noção? Não cabe 45 alunos na sala. Eles vão ficar colados um no outro, horas fazendo uma prova no meio da mais grave pandemia do século. Isso é só para jogar na nossa cara a insuficiência, a farsa da institucionalidade liberal burguesa, as instituições republicanas. Isso é um projeto higienista. A classe dominante está segura. Ela está para esse Enem primeiro preparada, porque ela pôde pagar uma educação exclusiva para as crianças que tiveram a educação em 2020 precarizada em função da pandemia, e o pico na classe dominante passou lá no início, porque eles importaram a doença e a classe dominante foi a que primeiro sofreu e mitigou a situação, e agora os pobres que se explodam, como diriam lá figuras como Justo Veríssimo. Então, é um extermínio dos pobres, é um projeto, em alguma medida, eugenista. Não é só higienista, é eugenista. E acontecendo à luz do dia, escancaradamente para todo mundo ver, uma tragédia anunciada, um crime contra a humanidade, chamem do jeito que for, e nada acontece, as coisas seguem o seu curso rumo à maior tragédia social sanitária que o Brasil já viveu em sua história. Então esse Enem, toda a campanha de Enem, tudo, é justificada por isso. Foi justificada por isso. E o mínimo que a gente tem que fazer é denunciar que se trata de algo premeditado e um projeto higienista que visa eliminar parte da população brasileira, a parte mais pobre. Se você não deixou seu like, deixe o seu like. Não tem como não falar do colapso do sistema de saúde de Manaus. Manaus passou, está passando, já tinha passado lá atrás, no início da pandemia, momentos de filmes de terror. Centenas de pessoas morrendo sem oxigênio. Eu fico, assim, sem ter palavras para qualificar o que está acontecendo. Setores inteiros de pessoas morrendo nas macas por falta de hospitais, campanhas para conseguir voluntários para manipular respiradores manuais. E enquanto isso, o assassino lá do Ministério da Saúde está cobrando
de Manaus o uso da cloroquina, do kit Covid, do placebo, que pode ser veneno. Esteve na cidade para lançar um app que estimula o uso dessas drogas que não servem para nada. E que, lógico, potencializam os efeitos do vírus, porque a pessoa usa isso, acha que está protegida e depois vai entupir o sistema de saúde. O Ministério da Saúde foi avisado do colapso, da falta de oxigênio em Manaus há 2 semanas. Agora, o Estado está recorrendo, inclusive, tentando oxigênio com a Venezuela. Olhem que ironia. Manaus, que foi saudada pelos bolsonaristas por não fazer lockdown. Olha aí o resultado. Não teve lockdown em nenhum lugar do Brasil. Mas em alguns lugares houve algum nível de isolamento, outros mais, outros menos isolamento, mas lockdown mesmo não teve. E tinha que ter tido. Se tivesse tido, talvez agora muitas famílias não estivessem chorando. Imaginem você, se é sua mãe, sua avó, seu filho, sua filha, que morreu ou está morrendo num leito de um hospital pela falta de oxigênio. É um crime premeditado, gente. É um crime premeditado o que está acontecendo no Brasil. A Organização Pan-Americana de Saúde ofereceu 40 milhões de seringas para o Ministério da Saúde há 3 meses. Agora eles decidiram comprar, mas mandaram vir de navio, porque era mais barato. É um projeto de atrasar ao máximo a resolução da pandemia. O que é medo do povo na rua? Ou é simplesmente o projeto eugenista mesmo? O que nós temos que entender, gente, e é urgente, é que o que está acontecendo em Manaus, a gente pode anotar, vai acontecer em muitos outros lugares do Brasil em 1 semana ou 2. Não é querer ser trágico, mas é inevitável. E o Bolsonaro precisa ser parado de qualquer maneira. Não vão ser as instituições que vão parar. As instituições são cúmplices. Parar Bolsonaro é uma questão de vida ou morte. E tudo isso que está acontecendo, essa tragédia, tem que servir para que a gente saiba de uma vez por todas. As instituições republicanas são uma farsa. Perceba isso. Bolsonaro já percebeu. Por isso que ele ligou o dane-se. Ele já percebeu essa farsa e já percebeu que não pode ser tirado do poder por essas instituições. Nós temos que fazer alguma coisa. Se alguém vai tirar o Bolsonaro, somos nós. E nós precisamos fazer isso por uma questão de sobrevivência imediata da nação brasileira. Mas vamos lá. Bueno. E o último assunto que eu quero falar hoje é o seguinte. Bolsonaro está mostrando que entendeu que as instituições republicanas, burguesas liberais, são uma farsa e não podem pará-lo. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Bolsonaro está mostrando para todos nós que entendeu claramente como funcionam as instituições numa democracia liberal burguesa. Ele entendeu, parem bem, ele entendeu que ele não representa nenhuma ameaça ao sistema. Por isso que essas instituições não o ameaçam. Porque ele não representa uma ameaça ao sistema que essas instituições servem. Não adianta ter 60 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Não adianta Bolsonaro ser responsável pelo maior genocídio da história brasileira, nessa hecatombe sanitária que o Brasil se transformou por causa da negligência desse projeto. Não é nem negligência, é um projeto isso do Bolsonaro.
Ele sabe que nada do que ele faça vai fazer com que um desses processos de impeachment seja exitoso. Veja, a Dilma sofreu um impeachment das instituições. Por quê? Porque ela era mais ameaçadora para o sistema, por incrível que pareça, do que o Bolsonaro. Não o PT, não o Lula, não a forma do PT de governar. A Dilma era, pela sua intransigência em relação a alguns assuntos sensíveis ao capital. E só por isso, que é um mínimo, é um nada, é um quase nada, ela foi deposta, porque ela não foi aceita pela institucionalidade. Bolsonaro está literalmente matando milhares de brasileiros. No entanto, a institucionalidade é inofensiva a Bolsonaro. Isso é grave, porque vejam, diante dessa noção que Bolsonaro entendeu, ele está implodindo a institucionalidade liberal burguesa. Por que ele está implodindo isso? Por que ele está escancarando que o STF é uma farsa, que o Ministério Público é uma farsa, que o Congresso Nacional é uma farsa? Por que ele está escancarando isso? Ele já cometeu toda a sorte possível de crimes de responsabilidade. Ele está sendo responsável por um genocídio. Ele está mentindo diariamente em rede nacional, em todos os canais de mídia, que não é uma mentirinha qualquer, ele não está mentindo que foi na padaria buscar pão quando na verdade ele foi comprar cigarro. Não, não é isso. A mentira de Bolsonaro mata milhares de pessoas porque ela induz um comportamento. O projeto de Bolsonaro, as ações de Bolsonaro à frente do governo provocam uma chacina. Então não é uma mentirinha. E ele está mostrando para todo mundo, estão vendo essas instituições que tiraram a Dilma, que vocês aí diziam que iam me podar, isso não faz nada contra mim. E ele está se precavendo, porque vejam bem, a classe dominante não é uníssona, ela tem interesses em comum que no final das contas ela se junta para defender, mas ela não é uníssona, e Bolsonaro sabe que parte da classe dominante brasileira não o quer. Ele está se precavendo desta parte da classe dominante brasileira que pode tirá-lo do poder para colocar um representante mais direto dos seus interesses específicos. Estão entendendo? A institucionalidade não vai tirar Bolsonaro, porque Bolsonaro serve à institucionalidade. Entretanto, essa institucionalidade, ela é representante da classe dominante que não é uníssona, que tem suas frações. E nem todas as frações estão satisfeitas por completo com Bolsonaro. Se Bolsonaro é melhor que Dilma para o conjunto da classe dominante, tem frações dessa classe dominante que ainda acham que é necessário alguém ainda mais generoso que Bolsonaro para com os seus interesses específicos. Então, o que Bolsonaro está fazendo? Já que ele percebeu que a institucionalidade é inofensiva para qualquer barbárie que ele faça, ele está garantindo que essa institucionalidade não vai utilizar nenhum recurso para sacá-lo do poder em nome da fração descontente da classe dominante. Então, ele está anunciando com 2 anos de antecedência um golpe de Estado. Ele disse no episódio da invasão do Capitólio, vai acontecer aqui. Se não tiver voto impresso, e provavelmente não vai ter, vai acontecer aqui. E vai ser pior. Isso não é um blefe. Ele tem fração importante das Forças Armadas, que o Trump não tinha lá, não tem. E não há golpe de Estado sem apoio militar, ou apoio armado, não há, isso não existe. Ele tem apoio de 20% ou 30% da população, completamente robotizada pelo WhatsApp e fake news. E agora, ele está articulando um braço onde ele também tem muito apoio, que é entre as polícias militares. Há um projeto altissimamente perigoso que, sob a desculpa de dar autonomia para as polícias militares, federaliza as polícias militares. Tira do guarda-chuva institucional que coloca os governadores como comandantes das suas respectivas polícias militares. Isso é
o roteiro do Pinochet. Não há golpe sem forças armadas que defendam o golpe. Bolsonaro está garantindo parte dessas instituições que lhe são fiéis para o golpe de 2022. Para dizer para a institucionalidade liberal burguesa, para as frações que podem não estar querendo que ele continue, digo, vocês não vão conseguir me tirar daqui, porque eu tenho quem me defenda nesta posição. Você tem ideia da gravidade disso? Não é nem questão disso acontecer, porque a despeito desse projeto se efetivar ou não, ele já tem apoio das polícias militares. Então este grupo certamente, pelo menos em boa medida, vai defender um projeto golpista deste canalha que está hoje nos levando para a cova no Brasil. Bom, e com isso, então, eu encerro hoje. Tá bom, gente? O programa hoje ficou um pouquinho diferente, em função das miniférias aqui do canal. Próximo domingo, provavelmente eu não vou conseguir fazer a live aqui ao vivo, mas é muito provável que no próximo eu esteja aqui de volta conversando com vocês. Agradeço a todos e a todas que ficaram com a gente até agora. Peço mais uma vez para você compartilhar o link do nosso vídeo, da nossa live gravada nas suas redes sociais para ajudar no algoritmo. Comente alguma coisa aqui embaixo. E quarta-feira tem o Precisamos Falar, também 21 horas. Já tá prontinho, ficou muito massa. Sugiro que você assista e até a próxima. Conto com vocês. Obrigado, tchau, tchau.